Boa tarde, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Mais uma vez vamos dar o nosso abraço. Sempre uma delícia dar esse abraço virtual em vocês. Acredito que por um bom tempo, mesmo pessoalmente, a gente vai conseguir dar abraços apenas virtuais. Até todos estarmos vacinados, nós teremos de manter uma distância física, porém, os toques emocionais continuarão profundos e verdadeiros, mas sempre com o afastamento necessário para que a gente consiga se manter saudável e feliz, virtualmente ou pessoalmente. Aí hoje a gente vai dar um prosseguimento ao que a gente estava falando nas últimas aulas, que era sobre as minhas experiências profissionais. Através delas, vocês podem refletir e perceber melhor como é o trabalho na prática que a gente acaba exercendo profissionalmente no restante da nossa vida, como as coisas acontecem muitas vezes. Eu terminei com vocês de falar da parte teatral, mas eu trabalhei também em algumas experiências cinematográficas, ou curta-metragem ou longa-metragem, profissional e não profissional. Sobre essa questão de profissional e não profissional, eu queria lembrar vocês que nós temos que nos dedicarmos com profundidade, com carinho, com esmero, com bastante intensidade a todos os trabalhos que a gente faz. Sejam trabalhos na escola de teatro, seja trabalho na oficina de teatro, seja trabalho feito por pessoas que não são formadas ainda na área, seja trabalho feito por pessoas formadas na área. Não interessa com quem, nesse sentido, a formação das pessoas com as quais eu estou trabalhando. A minha dedicação, enquanto atriz, enquanto profissional, tem de ser a mesma. Eu tenho que me empenhar da mesma forma. É aquilo que eu já falei para vocês pessoalmente sobre texto. Se eu faço um personagem que tem uma fala, ou se eu faço um personagem que tem 50 falas, eu vou ter que me dedicar da mesma forma, vou ter que estudar, buscar referências, ler, ver filmes, estudar com profundidade da mesma forma. Não interessa quantas falas eu vou ter no texto, a dedicação tem que ser a mesma. E no caso de trabalhar num projeto profissional, um trabalho de pessoas amadoras, que amador também faz com amor. Então não levem de qualquer jeito os trabalhos que vocês fizerem na vida de vocês, inclusive os trabalhos comigo mesmo, os trabalhos que a gente faz em sala de aula. Tudo que vocês fazem na vida tem que ser 100%, tem que ser com muito carinho, com muito amor por aquilo, senão a arte tem que ser feita com amor. E a vida tem que ser vivida com amor, porque ela é muito sagrada. Então, por favor, sempre respeitem os profissionais que vocês tiverem pela frente. Sejam eles quais forem. E se vocês estiverem num processo que não estiver fazendo vocês felizes, que vocês achem que não vale a pena, que profissionalmente não está batendo com aquilo que vocês acreditam e acham bacana, é melhor sair do que ofender e causar problemas sérios no processo, tá bom? Aí hoje a gente vai falar da parte de cinema. Eu vou começar falando do filme Sem Pai Nem Mãe. Não sei se o nome desse filme já mudou, se vai mudar, porque eventualmente, tanto o nome de filmes como de novelas, de séries, muitas vezes eles mudam durante o processo. Então, a princípio, o nome era esse, Sem Pai Nem Mãe, um filme do André Klotzel. André Klotzel.
esse diretor, ele é um excepcional diretor de cinema brasileiro. Ele é o caso de trabalho que eu fiz profissional, vamos dizer assim. Eu queria chamar atenção para esse diretor. Ele tem um filme que se chama A Marvada Carne, que eu acho que é excepcional, e tem um trabalho da maravilhosa Fernanda Torres, que a gente já conversou sobre ela, e o outro ator que faz o filme também é excepcional. Ele já faleceu. É um filme que realmente é muito bacana de vocês verem, engraçadíssimo. Depois eu vou querer saber a opinião de vocês. Eu passo o nome para vocês e vocês, por gentileza, me falem depois o que acharam. É muito bom ele. E esse diretor, eu fiz uma participação minúscula num filme dele. Eu acho necessário falar primeiro, porque é uma chance de eu falar do diretor e desse filme que eu acabei de falar agora. Mas não é só por isso. Eu fui convidada para fazer uma participação, como se diz, uma participação pequena. Só que aí é que tá. O nosso trabalho é tão maravilhoso que às vezes uma participação pequena também é gostosa de fazer, também é boa de fazer, e a gente tem uma experiência gratificante. Foi uma filmagem de apenas 1 ou 2 dias, agora não me recordo só se eram 2 dias, acho que foi em um só. E é aquela coisa, você chega e passa o dia inteiro lá para filmar algo aparentemente simples, só que a mesma cena é filmada inúmeras vezes. Aí tem um detalhe que eu queria falar, que é sobre maquiagem. A minha personagem era uma mulher que estava aguardando numa delegacia, e ela tinha acabado de sofrer uma agressão do marido. Não uma agressão muito pesada, mas é como se ela tivesse levado um murro dele. Então a maquiagem, eles fizeram uma maquiagem não muito carregada, mas uma maquiagem que deixasse claro que essa mulher sofreu algum tipo de agressão no rosto. Eu estou falando isso porque muitas vezes, quando eu trabalho com vocês, principalmente as meninas, mas eu já estou falando porque caso os meninos também pensem isso, eu já falo para os dois. Muitas vezes vocês têm medo de ficar com cabelo. Ah, meu cabelo tá desarrumado naquela cena. Ah, eu queria passar batom na peça. Vocês não percebem que, e eu já falei inúmeras vezes, tanto cabelo como maquiagem, tudo isso tem que ser de acordo com o personagem. Aí você vai falar, mas eu só quero fazer personagem que eu apareça bonita em cena. E aí eu falo com todo o carinho do mundo, mas eu tenho que falar, mude, não é essa a profissão que vocês vão fazer na vida. Mude de carreira. Porque um ator, ele não tá o tempo inteiro bonito no trabalho dele. Tem trabalhos diferentes, trabalhos que você tá mais ou menos bonito. Existem trabalhos que as pessoas nem veem você, nem veem o seu rosto. Vários trabalhos de atores, ou por causa de uma maquiagem carregada, uma roupa de algum tipo de boneco, e não vão ver você. Então, a última coisa que você tem que se preocupar é se vai estar bonito, a não ser que o seu personagem exija isso. Então, se é um personagem que tá com sono, que é preguiçoso, que não é um personagem que vai estar todo arrumado, delicado, com uma maquiagem, com o cabelo escovado, não é. Então, vocês precisam se atentar a isso, né? E a minha personagem na hora não interessava se eu estava bonita, se eu não estava. Eu tinha que estar com uma maquiagem que parecesse que eu tinha levado um murro. E foi o que aconteceu. Então, eu estou usando esse exemplo para lembrar vocês de que vocês precisam ser abertos, enquanto atores, a estarem da forma que o personagem exigir que vocês estejam. Isso aconteceu mais de uma vez de algum aluno, alguma aluna
ter problema com isso. A personagem tá com sono e quer tá de cabelo escovado no dia da peça. Isso não é fazer teatro. Quem quer tá de cabelo escovado o tempo inteiro, vá fazer outra coisa da vida, ok? Tô lembrando vocês sobre isso. Tem uma outra produção que eu fiz parte, que é Jogo das Decapitações, que é do Sérgio Bianchi. É um filme maravilhoso, excelente. Eu fiz uma participação. Nessa participação que eu fiz, a gente fez uma pequena viagem para o interior de São Paulo, gravamos lá. Eu fazia uma professora rural. Nessa pequena gravação, eu tive que acordar antes das 5 da manhã. Então, estou falando isso para vocês saberem. Vocês precisam saber que o nosso trabalho, muitas vezes você quase não dorme para estar realizando o trabalho. Então, não era nem 5 da manhã, eu já tinha que estar acordada me preparando, porque um carro ia me levar para o local onde a gente ia filmar de fato. E na hora, eu não sou cantora profissional, mas para trabalhos teatrais, várias vezes eu cantei. E nesse trabalho específico, Jogo das Decapitações, eu tinha que cantar também. Era uma professora de canto. Mas era uma professora simples, vamos dizer assim. Ela não era uma professora de canto estudada, era uma professora do interior que aprendeu o canto básico para ensinar para os alunos, para estimulá-los artisticamente. Então, eu tive que pensar numa roupa que fosse condizente com uma mulher simples, humilde. Então não tinha que pensar aquilo que a gente acabou de falar, o que eu vou ficar mais bonita. Não. O que vai combinar mais com a personagem que eu vou fazer. A forma de cantar não interessa se eu canto melhor do que isso. Eu tenho que cantar de uma forma simples, porque eu não sou uma professora no filme de ópera ou uma grande profissional do canto. Eu sou uma pessoa que sabe basicamente o canto e vai ensinar de uma forma mais tranquila ali, mais corriqueira para os alunos. Então era uma cena que eu tinha que ter essa consciência na hora de exercer o trabalho. Eu fiz essa cena com um ator, ele também estava no filme, e ele contracenou comigo, Elias Andreato. Eu quero citar o nome do Elias porque ele é um dos maiores atores que eu já vi no teatro. Ele é professor também. Hoje em dia, acho que o Elias não tem trabalhado mais como professor, mas ele dava aula no Célia Helena quando eu fiz. Não deu para mim, mas deu para outras turmas. Foi vendo as peças dele que ele dirigiu Tragédia Grega, que me deu vontade de fazer Tragédia Grega. Ele é um grande ator, um grande diretor também, um excelente profissional. E eu tive a honra de contracenar com ele. Então eu lembro que quando eu fazia a cena, a gente estava juntos ali, ele já me conhecia, eu senti uma felicidade no coração. Então assim, o meu cachê não era grande, eu estava ganhando muito pouquinho para estar lá, mas assim, a felicidade que eu senti de estar do lado de um dos maiores atores que eu já tinha visto em cena e que eu continuo vendo, graças a Deus, foi tão grande. Então a nossa profissão, às vezes acho até que as pessoas abusam disso, como elas sabem que a gente tem muito amor a ela, a ponto de muitos atores não quererem aposentar nunca, porque são felizes atuando. Então, eventualmente, as pessoas até abusam disso financeiramente, ou chamando a gente, às vezes, para trabalhar de graça em projetos que teriam como pagar. Não foi o caso. Nesse caso, eu recebi um cachê para fazer, foi tudo certinho. Mas, assim, a alegria que eu tive em contracenar, trabalhar naquele
momento com Elias Andreato vale muito. Foi aquele tipo de dia que eu acordei de madrugada feliz, fui dormir de madrugada mais feliz ainda. Foi cansativo, ficamos lá o dia inteiro, gravaram a cena por diversos ângulos, de diversas formas, testaram muitas coisas. Era um lugar muito bonito também. E nós filmamos também com não atores. Era uma garotada que era moradora do lugar e que estudava por ali. A gente gravou como se fosse numa escola rural. E filmar também, gravar com um não ator quer dizer qualquer pessoa que não tenha se formado para ser ator, que não tenha estudado para ser ator. E você olha nos olhos da pessoa, da criança, do garoto, da garota, do adolescente, o olhar deles é aquele olhar que não tem como você mentir para eles. Não tem como você ser falso em cena. Porque é um olhar extremamente verdadeiro, porque ele está vivendo aquilo na hora. Ele não está fazendo de conta, ele não está criando um jeito, um olhar, Não, é ele. Então você contracenar com alguém que está totalmente verdadeira na situação, te força, no bom sentido, a ser tão verdadeiro quanto a pessoa. Então foi um trabalho que me fez ficar muito grata e muito feliz em ter tido essas experiências particulares de contracenar com alguém como Elias Andreato e contracenar com não atores, que eu olhava nos olhos e via gente fazendo algo de verdade. Era a vida deles ali sendo retratada de alguma forma. Eu tenho outros projetos para falar que eu prefiro falar na próxima aula, para falar com mais carinho, com mais tranquilidade para vocês. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa ainda. A pandemia não acabou, muito pelo contrário. Então tomem cuidado e saibam que quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai ter que manter o afastamento físico. Mas saibam que afastamento físico nenhum separa de verdade quem se ama. E nós nos amamos. Até a próxima aula.